É muita responsabilidade, a gente sabe disso. E quanto mais responsabilidade um ser humano tem, quanto mais poder ele tem em suas mãos, mais importante é para ele a comunicação. E ele designou o seu jovem filho, então, o Duque de York, e uma série de outras ferramentas que a gente usa no dia a dia nas negociações de impacto e nas apresentações em geral. A gente quer ir para o estágio da competência consciente, que é aquele momento, você já deve ter entendido, que é quando você aos 18, 19, ou ali logo depois que fica adulto, você pode tirar a carta. E você vai lá, treina, habilita, tira a tão sonhada CNH, a sua carta de motorista. Tudo bem, você já é um competente consciente, agora você sabe como engatar a primeira, a segunda, a terceira, como ajustar o retrovisor, colocar o cinto. Você sabe que tem que dar seta ao sair, ao virar para a direita, ao virar para a esquerda. Você sabe de tudo isso. Só que você ainda está dirigindo de uma forma um pouquinho mais mecânica, robotizada. Você ainda não está tão à vontade. O carro ainda não faz parte de você, você ainda não faz parte totalmente do carro, como acontece essa simbiose natural, porque você ainda está dirigindo de forma mecânica, mas você já consegue ir e vir. Você vai para um lado, vai para o outro, e tá bom, ótimo. Só que tem um porém. Com o passar do tempo, à medida que você vai praticando, você vai se tornando mais hábil, mais competente naquele aspecto, você avança aqui para esse quarto estágio, esse azul aqui, da competência inconsciente, que é quando você faz e nem sabe como fez. Faz com os pés nas costas, vai para a praia, vai para o campo, dirige às vezes 1.000, 2.000 quilômetros, vai e volta. E se alguém te perguntar, como é que você chegou aqui? Não, eu vim dirigindo. Ah, ok, perfeito. Mas quantas vezes, se o seu carro for manual, você mudou de marcha? Não faço a mínima ideia. Quantas vezes você parou no farol? Quantas vezes você ultrapassou e foi ultrapassado? Quantas vezes você olhou para o retrovisor? Você não vai saber. Porque você chegou aonde queria chegar de uma forma tão automática, tão natural, tão orgânica, que você já não se dá conta de como faz aquilo. Mas você desvia, você evita acidentes, você faz curvas, você às vezes faz até mais coisas enquanto dirige do que deveria, às vezes responde uma mensagem, às vezes manda um áudio de WhatsApp, ouve uma mensagem, ouve um áudio, atende uma chamada, mexe no som, regula isso, regula aquilo. Por quê? Você é um competente inconsciente, você nem sabe como faz, mas faz. Na comunicação, você que está nos assistindo, acontece a mesma coisa. E quando a gente usa a comunicação para negociar, para entrar para um processo de vendas, isso faz uma tremenda diferença. A gente percebe quando o vendedor, quando o corretor, quando o negociador, ele já é mais tarimbado, mais experiente, ele tem mais repertório. E com isso, a comunicação flui de uma forma tão natural, tão orgânica, diferente de alguém que está passando por uma curva de desenvolvimento, que é importante passar e todo mundo tem que passar. Mas é importante deixar isso claro para vocês, para sedimentar aqui a nossa palestra, de que o desenvolvimento da comunicação não se dá num estalo de dedos, da noite para o dia. Não acontece uma revelação ou um dom milagroso, quer no parto, quer mais tarde. Não, isso não acontece. Ninguém nasce com o dom de se comunicar bem, de falar bem, de negociar bem. As pessoas desenvolvem essa habilidade. Esse frame dos 4 estágios da competência é para lembrar você, primeiro, que é preciso despertar a consciência para saber onde você está. Segundo, para você mirar, para você ter um target, um alvo de onde é que você quer chegar, aonde você quer chegar. E com as técnicas, com os recursos, com as ferramentas disponíveis em eventos, em palestras como essa e em outros mecanismos, como cursos online, e-books e outras ferramentas, você vai desenvolver gradativamente essa experiência, essa expertise, até se tornar um
competente e consciente. Uma coisa muito interessante de mencionar, e aqui eu já estou fazendo spoiler dessa chave CCI que eu criei, é que muita gente não, 100% das pessoas, dos mais introvertidos aos mais expansivos e extrovertidos, querem, na verdade, ser mais influente. Todo mundo quer ser mais influenciador. Eu não estou falando de influenciador no sentido de mídias sociais. Eu estou falando de ser influenciador na vida, no mundo off e online, porque não há diferença. Ou você é influenciador ou você não é. Não existe influenciador digital, como diz um amigo meu, um grande comunicador, Mark Tawil. Ou você é influenciador ou você não é. Só que mesmo que você não use bem as mídias sociais, não é o mote dessa palestra, você é um influenciador no seu dia a dia, você é um influenciador no seu trabalho, você, como corretor de imóveis, é um influenciador. Como assim? Todo o processo de comunicação tem como objetivo final fazer com que as pessoas sejam influenciadas por algo que nós estamos dizendo. Isso é inevitável. Não, eu digo só por dizer, eu falo só por falar. Não. Ninguém diz só por dizer ou fala só por falar. Mesmo o silêncio tem, às vezes, um poder de influência. Às vezes o silêncio, e o silêncio ele pode ser duro, ele pode até machucar, ele tem um propósito de influenciar alguém para uma ação, para uma reflexão, para um objetivo. Mas influência não é quando as pessoas gostam de você. Isso é popularidade. Influência é quando as pessoas param para escutar aquilo que você tem a dizer. E às vezes elas decidem ir na mesma direção. Às vezes elas decidem assinar o contrato. E como é que você consegue se tornar uma pessoa mais influente? Ter uma comunicação que impacta mais, que influencia mais as pessoas? Como é que você transfere essa influência que para você talvez seja muito óbvio, as suas ideias, seus pensamentos, está tudo muito claro, e as pessoas talvez não te entendam, não aceitem os seus conselhos, as suas advertências, o que você ensina, aquilo que você fala, talvez em casa ou fora de casa. O que acontece? A massa crítica, a matéria-prima, o produto base da influência é a credibilidade. Ninguém que não transfere credibilidade vai influenciar ninguém. Você precisa demonstrar, evidenciar, entregar credibilidade para influenciar as pessoas. A credibilidade, ela vem do seu histórico de vida, do seu histórico profissional. Ela vem do quanto você faz aquilo que você fala, daquela coerência do discurso. E por falar em coerência, já que a credibilidade tem como base essa palavrinha mágica, é ela que é a base, o pilar do primeiro C da chave CCI. Coerência. Coerência é um alinhamento de valores, é uma congruência entre o que você fala e o que você faz. É o que eu chamo de walk the talk. É praticar aquilo que se fala. Se você é um profissional que diz, que prega, que anuncia, que fala sobre ética, mas o seu comportamento, apenas como exemplo, não é ético, você não tem coerência. E se você não tem coerência, você não transfere credibilidade. E se você não transfere credibilidade, você não influencia as pessoas. Percebeu? A coerência, ela vai muito além da coerência entre o que eu penso, o que eu falo e como eu falo, que é o que chamamos de alinhamento na comunicação. É preciso haver essa congruência, essa coerência entre o que eu falo, meu discurso, as palavras, o verbo, e o como eu falo. Tem que ter uma sincronia. Mais do que isso, é preciso que haja um alinhamento entre o que eu falo e como eu me comporto. Estabelecendo essas bases, vocês entendem que a comunicação ela vai muito além
da oratória. Ela vai muito além de técnicas e ferramentas e recursos que, sem dúvida, são extremamente importantes e válidos. Devem ser adquiridos, devem ser praticados, devem ser conquistados. Mas existe um buraco mais embaixo, como dizem no popular, que mora um cerne da comunicação. Uma outra amiga minha, especialista também na área, Áurea Regina de Sá, ela diz que a comunicação é o reflexo de quem você é. Eu chamo isso de camada externa do ser. Existe a camada interna, que é aquilo que você pensa, as suas motivações, as suas intenções, os seus desejos, os seus valores, os seus princípios. A camada externa é aquilo que você coloca para fora. E como é que a gente externa o nosso íntimo? Através da comunicação. A comunicação, ela mostra quem você é, quem você de fato é. Por isso que eu digo que é muito mais do que técnicas, muito mais do que oratória. Agora, falando especificamente de recursos, de técnicas, da coerência, do ponto de vista da comunicação, e aí você vai entender que desenvolver essas habilidades de coerência na comunicação já vão te dar, mesmo que você seja um desconhecido, você, como dizem, quem é você na fila do pão? E ninguém te conheça naquela fila, o teu cliente ainda não te conhece, ainda não tem repertório, massa crítica para te avaliar, para dizer se você é um bom ou não profissional, ou um mau profissional, o quanto você é respeitado, ético, qual é a tua credibilidade no mercado. Ok, não tem problema, você subiu no palco agora e as pessoas não te conhecem. É perfeitamente possível que você transfira credibilidade e seja influente se você tiver coerência na sua comunicação. E aí você vai depender muito da sua comunicação. Como assim? Uma pesquisa muito respeitada de 1967 dá conta, essa pesquisa ela é assinada pelo professor da Universidade da UCLA, da Califórnia, nos Estados Unidos, Albert Mehrabian, e o professor Albert Mehrabian, ele provou que quando há choque, quando há incongruência entre o que você fala e como você fala, vai vencer sempre o como você fala. 38% depende da sua voz. E por falar em voz, 55% depende da sua linguagem corporal. 93% contra 7%. Chega a ser injusto. É injusto mesmo. A grande questão é que o seu conteúdo, o seu pitch de vendas, a sua apresentação, aquilo que você fala enquanto negocia, não vale só 7%. É óbvio que não. Vale 90%, 100% ou mais, dependendo do quanto você está preparado, do quanto você domina aquele assunto, do quanto você investigou, do quanto você entende daquele produto, daquele serviço, o quanto você entende do teu cliente, o quanto você conhece o teu cliente e as necessidades dele que você vai poder atender ou não de forma consultiva. Então, esse conteúdo vale muito mais do que 7%, óbvio. O que o professor Mehrabian provou é que se você tem um baita de um conteúdo, mas a sua comunicação não verbal, voz e corpo, e é importante ressaltar que voz é não verbal, viu? Não falei palavra nenhuma, mas teve voz. Voz e corpo, 93%. Se você não utilizar esses 93%, ou 70%, 60%, 80%, o máximo possível, o teu conteúdo fantástico vai valer míseros 7%. Quem é que vende imóvel com uma negociação nessa faixa de 7%? Com uma apresentação 7%? Quem é que consegue transferir credibilidade e influência com uma comunicação 7%? Eu me arrisco a dizer que ninguém. Por isso, você precisa usar a voz e o corpo. Não, mas eu já uso, Edgar, a voz e o corpo para me comunicar. Olha aqui de vez em quando para o meu retorno.
Então, se você já usa a voz e o corpo para se comunicar, por que que os seus resultados não são tão satisfatórios como você gostaria ou como se espera de você? Por que que há profissionais que performam mais do que você? Por que que os profissionais que se comunicam melhor estão tendo melhores resultados? Porque eles usam mais recursos da voz e do corpo, que nós vamos ver daqui para frente. Você já deve ter entendido, como a Nazaré Tedesco entendeu, que 7 mais 38 mais 55% dá 100%. Ótimo! E aí eu teria uma comunicação 100%. Mas tem um detalhe muito importante que muitos especialistas e professores de oratória se esquecem. A nossa cabecinha. E é aqui que moram os nossos maiores sabotadores. A mente, ela é o pilar, ela é a base do comunicador de sucesso. Para facilitar a vida e tirar de vez esse estigma de que comunicação e oratória é algo lá da Grécia, é algo da Mesopotâmia, de fato, foi lá que tudo foi organizado, estruturado de forma lógica e coerente, como base para os escritos que deram origem a tudo que a gente conhece como fundamentação da oratória e da comunicação. Perfeito. Mas vamos trazer a comunicação e a oratória para o nosso plano prático, para o nosso mundo moderno. E nós vivemos agora num mundo totalmente disruptivo, que jamais será o mesmo depois dessa pandemia. Então a gente vive num mundo acelerado de constantes mudanças. É preciso materializar, tirar da nuvem do etéreo a comunicação e a oratória e trazê-la para um plano mais palpável, mais prático, mais simples, por que não? Para isso, eu criei essa fórmula, a fórmula da comunicação de sucesso, que nada mais é do que MP, de mente poderosa, vezes CNV, de comunicação não verbal, mais CC, de conteúdo coerente, mais AI, de apresentação impactante, que vai ser igual a credibilidade e influência em dobro, CI elevado ao quadrado. Nessa fórmula, vocês podem printar, depois eu posso até mandar isso para vocês, aqueles que me contatarem pelas redes sociais. Aliás, fiquem à vontade para me seguir aqui nas redes sociais, tanto no meu Instagram, quanto no meu canal do Telegram e no meu canal do YouTube, porque diariamente eu forneço dicas, ferramentas para você usar esses recursos de forma prática no seu dia a dia. Essa fórmula, a fórmula da comunicação de sucesso, ela tem 5 elementos-chave distribuídos nela. Toda fórmula tem elementos. Então ela tem o elemento mente, voz, corpo, conteúdo e apresentação. Se você desenvolver apenas a voz, você tem uma parte. Se você estruturar bem o seu conteúdo, você tem outra parte. Se você usar muito bem o teu corpo, você tem outra parte. É importante entender que essa fórmula, esses 5 elementos-chave da fórmula que eu ensino para os meus alunos, mais de 15 mil alunos, é verdade esse número, mais de 15 mil alunos no Brasil e no mundo, é uma fórmula que já foi testada e retestada e validada nos últimos 25 anos, desde que eu comecei a estudar oratória. A verdade é que eu comecei muito cedo, eu admito. Eu comecei a estudar oratória com 12 anos de idade e hoje com quase 40. São mais de 27 anos estudando comunicação e oratória. Nos últimos 11 como comunicador profissional, formado pelo Senac como radialista, locutor comercial, apresentador de programas de TV, mestre de cerimônias. E também soma-se a isso 22 anos de carreira corporativa, de estagiário de banco, ainda aos 16 anos, a executivo de fintech aos 38, quando durante 22 anos eu consegui praticar, exercer, treinar outros profissionais, outros executivos, usando esses recursos e testando em mim mesmo ferramentas que ora davam certo, ora davam errado. E aí eu fui percebendo que faltava alguma coisa, porque eu usava muito bem a voz, muito bem o corpo, mas tinha horas que meu conteúdo não estava bem estruturado, ou a apresentação não era impactante. Mas o grande calcanhar de Aquiles
é algo, como eu já disse, vou repetir, que poucos profissionais da comunicação falam, poucos especialistas falam, que é a mente. Como é que você trabalha os comportamentos, as atitudes, para ter uma mente de um comunicador de sucesso? E se você seguir essa trilha, mente, voz, corpo, conteúdo e apresentação, não importa o tipo de apresentação que você venha a fazer, quer seja uma ligação de vendas, quer seja uma videoconferência ou uma reunião importante de negócios, ou quiçá um stories, uma live ou um webinar como esse, uma palestra online como essa, e talvez, quando for possível, uma palestra ao vivo. Não importa o que você venha a fazer usando a comunicação, você vai precisar desses 5 elementos-chave para ter sucesso: mente, voz, corpo, conteúdo e apresentação. Vamos falar do primeiro pilar agora, que é a mente. Quais são os recursos, quais são as ferramentas, quais são os comportamentos e atitudes que farão de você um comunicador de sucesso, partindo de uma mente poderosa, que é o primeiro pedacinho da nossa fórmula da comunicação de sucesso? Autoconhecimento. A chave para o sucesso é o autoconhecimento. Quanto mais você conhece de si, quanto mais você sabe quais são os seus calcanhares de Aquiles, os seus pontos fracos, os seus gaps, quais são os seus superpoderes, mais fácil será usar esses recursos para a sua comunicação ter sucesso. Quando você titubear e fraquejar num ponto fraco, você sabe quais são os seus pontos fortes para usá-los para contrabalançar aquelas fraquezas. Existe muito mais para falar e muito mais recursos para desenvolver autoconhecimento, mas é claro que em uma palestra não há tempo suficiente para a gente discutir tudo isso. Mas eu quero que você saia daqui com uma chama acesa, com um despertar de consciência de que autoconhecimento é um recurso que você precisa desenvolver a partir de amanhã, não a partir de hoje. Nem que seja reservando 1 minuto por dia para começar a pensar nos seus comportamentos, no que deu certo, no processo de comunicação, de negociação, no processo de vendas, numa apresentação ou não. Começa a perceber como é que você é, quem você é de fato, para definir aonde você quer chegar. Segundo componente do elemento-chave, mente. Esse componente, ele tem a ver com energia, com garra, com determinação, entusiasmo. Nada é bem feito na vida sem entusiasmo. Nada. Nem filhos. Se você quer se comunicar bem com o seu cliente, quer fazer uma apresentação, uma negociação impactante, você precisa de energia, de garra, de coragem, de entusiasmo, para ter alegria, para ter satisfação, brilho nos olhos, ao falar sobre um determinado empreendimento, imóvel, ou falar sobre características de um produto, você precisa ter entusiasmo. Mas tem que ser seu, tem que ser espontâneo e natural. E a gente vai falar sobre naturalidade na sequência. Antes, autoconfiança. Todo mundo não, é uma falácia afirmar isso, mas muitas pessoas conhecem a fábula do índio Cherokee, cujo neto questionou por que algumas pessoas se comportavam mal, outras bem, e o avô disse que nem sempre ele também se comportou bem, nem sempre ele agiu da forma correta, porque existe dentro dele, disse o vovô Cherokee, 2 lobos, um lobo mau e um lobo bom. E o netinho perguntou, para resumir a fábula, vovô, qual lobo vence? Aquele que eu alimentar. Qual lobo você alimenta? O lobo do fracasso, do pessimismo, do ó vida, ó céus, ó azar, ou o lobo do poder? Não poder sobre os outros, poder sobre si, a autoconfiança, a segurança. Eu posso, eu consigo, eu acredito em mim. Aquele que tem brilho nos olhos, que se olha no espelho e encara a sua feição de forma positiva, olhando a parte cheia do copo e não a parte vazia.
olhando para suas conquistas ou para suas derrotas? Qual lobo você alimenta? E claro, naturalidade. Não se pode falar em público, e quando eu falo falar em público, eu me refiro a falar com uma ou com milhares de pessoas. Não se pode falar em público de uma maneira fake, usando uma máscara, um personagem. Você precisa ser você mesmo. Seja você. Se você é brincalhão, brinque com seus clientes. Se você é mais introvertido, não tente ser uma pessoa jocosa, brincalhona, porque não é o teu estilo. Se você desenvolver isso, ok, gradativamente, você vai passando pelos estágios da competência, como eu falei mais cedo. Mas é preciso respeitar quem você é. Seja você mesmo, seja você mesma. Não tenha vergonha de assumir quem você é. Não tenha receio de demonstrar aquilo que você é, o seu jeito, o seu jeito natural. A forma como você se comunica em casa deve ser... Claro, a gente em casa é mais relaxado, mais tranquilo, a gente fica mais largado com as palavras. É natural, a gente está em casa. Mas a tua naturalidade, a tua espontaneidade e a tua vulnerabilidade devem aparecer para o teu cliente. Seguindo, nós temos a sintonia como um dos recursos da mente. A sintonia é muito mais do que rapport, é muito mais do que você espelhar o teu cliente. A sintonia tem a ver com você criar uma conexão e manter essa conexão durante toda a sua negociação, durante toda a sua apresentação. Como é que você faz isso? Usando as pessoas. Primeiro aspecto é o som mais prazeroso de se ouvir. O seu nome. O meu nome. Quando as pessoas falam o nome do outro, a pessoa se identifica, se conecta. Quando elas olham nos olhos, eu estou fazendo com você aqui, mas não tem ninguém na minha frente, nem o retorno está aqui do meu lado. Mas eu sei que você está olhando aqui para mim. E você olha para mim e eu olho para você através do olho da câmera. E a gente cria essa conexão, essa sintonia. Então, quando a gente usa esses recursos, quando a gente é mais vulnerável, a gente diminui o ego, a gente acaba sendo mais humano. E quando a gente é mais humano, a gente se conecta mais com as pessoas. O que mais? Empatia. Eu sei que você já deve ter ouvido falar frases que definiam ou que definem empatia, de Gandhi a Marshall Rosenberg, autor de Comunicação Não Violenta. Mas empatia, se você quer levar uma ferramenta que vai transformar a tua vida, é essa ferramenta. Empatia tem mais a ver com escutar do que falar. Aliás, a comunicação tem muito mais a ver com escutar do que falar. Eu não consigo falar se eu não escutar as pessoas primeiro. Talvez você esteja me questionando agora, mas Edgar, você está se comunicando, mas você não está escutando ninguém. Nesse momento, não. Mas para chegar até aqui, nesse dia, nessa palestra, eu precisei escutar várias pessoas do Cresce, as pessoas que me convidaram, as pessoas que me brifaram, que alinharam a expectativa, o perfil do público, a dinâmica tecnológica dos recursos aqui. Eu escutei várias pessoas. E agora eu estou me comunicando. Então, primeiro eu tenho que escutar. Eu não consigo me colocar no lugar das pessoas, demonstrar empatia verdadeiramente, se eu não escutar, decidir escutar as pessoas. E aí eu vou citar um especialista em escutatória, essa é a palavra que ele roubou do Rubem Alves, escutatória, a habilidade de escutar para desenvolver a comunicação ou a oratória. Tomás Bruyère, que é um brasileiro, um franco-brasileiro, que vive no Brasil há 20 anos, com origem, nacionalidade francesa, e que é especialista em escuta. E ele disse, Edgar, nós temos que decidir escutar as pessoas. Você tem que decidir escutar o teu cliente. Ah, mas eu não gosto de escutar, não é natural para mim. Decida. Você vai errar a primeira vez, vai errar a segunda, na terceira, na quarta, você vai pegando o jeito, escute, anote, para ter massa crítica, para entender a dor dele, a necessidade dele.
Imagine o poder que você tem nas mãos de negociar. Quando você escuta o teu cliente, quando você sabe as necessidades dele. Você só vai saber isso se você escutá-lo ativamente. Não existe fórmula mágica, não tem telepatia. Tem que escutar. Qual que é o gatilho? Qual que é a deixa para você falar enquanto a pessoa está falando ou quando ela está expressando aquilo que ela deseja, o que ela quer, os anseios? Ela está te contando uma história. A deixa é o silêncio. Percebeu? Esse silêncio constrangedor é a deixa para você começar a falar. Espere o cliente falar, não interrompa, segure a ansiedade. Anote a pergunta que você quer fazer para ele, caso você venha a esquecer, mas não interrompa. Deixe ele falar. Isso serve para dentro de casa também, ok? Experiência própria, 13 anos de casado. Deixe a pessoa falar. E quando ela terminar de falar e houver um silêncio, não é imediatamente, um silêncio, você pode começar a falar. E se ela voltar a falar, interrompa e deixe ela falar de novo. Empatia tem a ver com escuta ativa, com entender as necessidades e os sentimentos dos outros. Humor. O humor é o tempero da comunicação. Uma comida com muito sal fica ruim, mas uma comida sem sal também fica sem graça. O nome já diz, sem graça. Por quê? Porque é preciso ter leveza, é preciso ter sabor. A comunicação, ela exige esse tom leve, esse tom humano, o tom, essa alegria, essa irreverência que as crianças têm, e quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo isso, entrando em caixinhas. Por quê? Que bobagem! É tão gostoso conversar com uma criança, ela é envolvente, ela é espontânea, ela é natural. Então, se você de verdade não usa esses recursos, se você não traz a comunicação para aumentar a sua conexão com as pessoas, se você não traz esse humor, essa leveza, eu não estou falando aqui de usar stand-up comedy, de ser contador de piadas, eu estou falando aqui, eu vou pedir para o Gilberto, que está na parte técnica, só tirar aqui a barra aqui do rodapé, só para o pessoal que está no YouTube conseguir me acompanhar aqui também, ver o meu slide completo, por gentileza, depois a gente coloca novamente. E esse humor, ele não tem a ver com contar piadas. Esse humor, ele não tem a ver com você ser o engraçadão da turma. Esse humor tem a ver com você brincar com seus erros, com você contar histórias de forma irreverente, de ter um sorriso. É só o tempero. Numa palestra, numa apresentação, num pitch de vendas, numa negociação, você não tem obrigação nenhuma de fazer as pessoas rirem, como exige-se de um comediante. A gente paga para rir, ele tem a obrigação de nos fazer rir. É diferente. Mas o cliente, o seu interlocutor, espera que haja leveza na sua comunicação e isso será um plus para ele. E por último, pensando nos recursos, nos comportamentos da mente de um comunicador de sucesso, o improviso. O improviso é a habilidade de usar o que se tem e o que se sabe para abrir portas. Se o teu cliente fala com você sobre algo que você desconhece, você precisa improvisar na sua comunicação, você só vai conseguir improvisar e encaixar aquele assunto novo com o assunto em questão, que é o objetivo do seu processo de negociação, da sua apresentação, se você tiver repertório. Mais do que conhecer palavras, é preciso ter repertório. Eu estou falando de repertório cultural, de ouvir mais, acompanhar mais o que acontece no mundo. Não é só telejornal. É entender de conceitos, entender de outros universos que vão além do teu mundo, ampliando a tua visão. Você não precisa ser um especialista em todos os assuntos novos que os seus clientes te trazem numa mesa, numa conversa, numa apresentação, mas você precisa transitar por eles minimamente. E aí a gente entra no segundo elemento, que é a voz.
Notem que eu gastei muito tempo falando do principal pilar da comunicação, que é a mente, porque se você desenvolver autoconhecimento, autoconfiança, entusiasmo, simpatia, naturalidade, humor, você já sai na frente. E se você me abandonar agora, eu vou ficar muito triste, é verdade, mas estarei feliz ao mesmo tempo, porque você me acompanhou durante o principal pilar do desenvolvimento da comunicação. Mas tem muito mais. Quais são os recursos que fazem com que a sua voz, que pode transferir minimamente ou responde por pelo menos 38% da eficácia da comunicação, podem ser utilizados? Volume. Você pode falar mais baixo, mais alto em certos momentos, para que as pessoas percebam uma variação no seu ritmo e no seu volume. E por falar em ritmo, a velocidade da fala também impacta a sua comunicação. Você tem que pensar no volume, no ritmo, em harmonia com o objetivo da sua mensagem. Se eu quero destacar uma informação, ela é muito relevante, eu vou falar como eu falei agora, um volume maior, um ritmo menor. Se a informação não é relevante, não é importante, eu posso falar até mais baixo e acelerar a velocidade da fala porque não é relevante. E aí eu vou dosando a minha comunicação, trazendo o que eu chamo de colorido na voz. Muito importante, se você tem uma deficiência de comunicação, uma falha de dicção e as palavras enroscam, você trava ou mastiga as sílabas ou não consegue falar com clareza, você tem que treinar a sua dicção para que o som saia claramente. E claro, tem que ter fluência. O discurso ele tem que ter uma cadência, como as ondas do mar, como a corrente do rio. Não pode ser truncado. Tem que ter fluidez, tem que ter flow. Se você, veja bem. Não, você tem que treinar isso. Existem ferramentas e técnicas aplicadas nos cursos de oratória, obviamente que eu uso nos meus cursos e na minha academia online de oratória, para que você tenha um discurso fluido, qualquer que seja o meio que você utilize ou a ferramenta de comunicação. E aí tem um recurso fundamental que para mim é um dos mais importantes da voz, que é o tom. O tom não diz respeito ao timbre de voz, se é mais agudo, se é mais grave. Tom tem a ver com a emoção que você coloca na voz. E tem a ver com a sua mensagem. Qual é o tom? Qual é o recado dessa mensagem? É um recado alegre? Traga um tom alegre. É sério? Traga um tom mais sério. Só isso. E se você treinar isso, você vai se tornar um especialista também ao usar um tom de voz, uma entonação correta naquilo que você diz. E a ênfase é o negrito das minhas palavras. É o destaque que eu dou quando eu falo para uma palavra importante, para um número, para um dado. E claro, a pausa. A pausa ajuda a tirar os vícios de linguagem, faz com que eu possa respirar melhor, com que o meu interlocutor reflita e pense naquilo que eu estou dizendo, crie expectativa para o próximo assunto. Esses recursos de voz vão tornar a sua comunicação muito mais elegante, muito mais segura, muito mais atraente. Não podemos nos esquecer do corpo. O corpo responde por pelo menos 55% da eficácia da comunicação. Você precisa ter uma postura que transfira credibilidade. Você precisa se movimentar no espaço de modo a transferir essa credibilidade. E é muito importante que você tenha, como eu falei, contato visual com as pessoas. Que não fique olhando para baixo, nem para cima, mas que olhe na direção das pessoas o máximo possível. E claro, os gestos, por que não? O que fazer com as mãos? Muita gente fica refém das mãos, usa gestos equivocados, ou fica com maneirismos. Algumas mulheres mexem no cabelo, esse não é o meu problema, não tenho cabelo para mexer, mas fica puxando o crachá, mexendo no relógio e fazendo gestos equivocados, gestos que não fazem sentido nenhum com a sua mensagem. Então é preciso aprender a gesticular de uma forma harmoniosa. E claro, a expressão facial, que é o gesto da sua face, ela tem que acompanhar aquilo que você fala e como você fala. E mais, acompanhar o seu tom de voz. Perceberam? Quando você fala algo alegre, traga uma expressão facial alegre, porque o tom é alegre. Aí você tem conteúdo alegre, tom, voz alegre, expressão, corpo alegre,
comunicação 100%. O teu cliente vai decodificar a mensagem de uma forma muito óbvia e clara e simples, porque você não fala de uma forma e diz outra. Eu estou muito feliz e alegre por estar com vocês nessa palestra, que queria agradecer novamente o convite da minha amiga Simone Guerreiro. Não, eu estou muito feliz e alegre de estar com vocês. Olha os gestos vindo, a expressão, o tom de voz. Tem muito mais credibilidade. Eu não me passo por mentiroso. E muitas vezes você pode estar se passando por mentiroso sem querer. Conteúdo é o terceiro elemento, o quarto elemento da comunicação e da fórmula da comunicação de sucesso. Dizem que conteúdo é rei. E é verdade. Se o conteúdo é rei, ele merece muito carinho e respeito. Johnson's, um shampoo para cada tipo de cabelo. Eu quero deixar claro que eu não tenho nada a ver com esse comercial, mas esse comercial, ele passou numa partida de futebol e a câmera, na hora que apareceu o comercial da Johnson's e o narrador disse, Johnson's, um shampoo para cada tipo de cabelo, o câmera filmou os dois técnicos do time, que eu não me lembro qual é o time mais, que eram, assim como eu, despidos de cabelo. Não teve coerência nenhuma, não teve sinergia nenhuma com aquele conteúdo e com aquele cenário, com aquela situação. Por isso, o seu conteúdo precisa ser diagnosticado. Você precisa trazer uma visão, antes de estruturar o conteúdo, de para quem você vai falar, quanto tempo você tem, quem é o teu cliente, o que ele já sabe sobre o assunto. E aí você parte com uma estrutura de conteúdo que no mínimo vai ter começo, meio e fim. Ou você pode ter uma abertura, um contexto, um assunto principal que pode ser dividido em mais partes, uma conclusão e um encerramento. Se você usar o acrônimo ACACE, você terá todas essas 5 referências: abertura, contexto, assunto principal, conclusão e encerramento. E claro, é importante na hora de estruturar um bom conteúdo fazer a gestão do tempo, para você não estourar o seu tempo e não comprometer o tempo do teu cliente ou do seu interlocutor. Por último, é importante fazer uma apresentação impactante. A apresentação impactante começa com uma abertura impactante. Como você chama a atenção das pessoas, como você atrai as pessoas para a tua vitrine. São os segundos iniciais da sua fala que vão determinar isso. Você pode criar momentos memoráveis, gatilhando nas pessoas a produção de dopamina. Quando você associa razão e emoção, a assimilação aumenta, porque há um processo de liberação de dopamina que dá prazer e as pessoas lembrarão de você por muito mais tempo. Como você faz isso? Visual de impacto, trazendo uma imagem, um prédio, um empreendimento maravilhoso, um apartamento decorado, uma imagem impactante. Repetição de frase de efeito, como aconteceu no discurso de Martin Luther King, I have a dream. Jamais vamos nos esquecer do discurso e da figura dele, da história dele, por conta dessa frase. Dramatização, trazer recursos para o cenário, maquetes, outros recursos que você possa dramatizar, ensaiar, encenar com as pessoas um determinado cenário que você só contou. Estatísticas, traga estatísticas, mas não gráficos chatos, números relevantes que criem impacto na mente das pessoas. E claro, histórias emotivas também são ferramentas ou é um recurso que você pode utilizar para criar um momento memorável. Não se esqueça de fazer um encerramento matador da sua apresentação para que a última informação, a última mensagem da tua negociação, do teu pitch, seja algo que crie impacto nas pessoas. Pode ser simplesmente uma pergunta para reflexão, ou uma história, ou uma frase de efeito. Se você desenvolver a habilidade de contar histórias, de usar recursos do storytelling, as suas histórias ficarão ainda mais impactantes. E claro, se você utiliza slides, é importante tomar alguns cuidados na hora de estruturar esses slides para que eles também sejam impactantes e eles não joguem contra a sua performance de comunicação. Para fechar, é importante lembrar que os 5 elementos da fórmula são mente, voz, corpo, conteúdo e apresentação. Eu sei que isso dá muito trabalho, eu sei que desenvolver isso não é da noite para o dia. Eu não disse que era fácil, mas eu disse que é
possível, é perfeitamente possível desenvolver isso. Agora, se você não está disposto a arregaçar as mangas, se você não está disposto a se arriscar, esteja disposto a uma vida comum, como diz Jim Rohn, um grande empreendedor americano. Eu sei que você não está aqui porque quer uma vida comum. Por isso, lembre-se dessa fórmula, printe essa fórmula, tire uma foto dela, use essa fórmula no seu dia a dia e consiga com isso desenvolver mais coerência, mais credibilidade e mais influência na sua comunicação. Porque no final das contas, como diz Carl Burger, as pessoas vão se esquecer do que você disse, vão esquecer o que você fez, mas elas nunca vão se esquecer como você as fez se sentir. E de uma vez por todas, não tenha medo da tecnologia, porque enquanto você se comunicar como humano, nenhum robô ou máquina poderá substituir o teu trabalho e você. Não só não podem tomar uma cervejinha, como não podem se comunicar de forma humana como você. E se você quer aprender mais sobre comunicação, eu vou te dar um presente agora, que é o e-book que eu acabei de lançar, Comunicação Consciente no Novo Normal. Basta acessar essa URL ou fotografar aqui esse QR Code, ler esse QR Code com a tua câmera de celular, acessando depois edgarcaetano.com.br/ebook para baixar o e-book Comunicação Consciente no Novo Normal. Quero que você se lembre de uma frase impactante do homem que estampa a nota mais valiosa de $1, que é a nota de $100, ou seja, a nota mais valiosa que circula no mundo, que é Benjamin Franklin. O homem que não sabe expressar seus pensamentos está no mesmo nível daquele que não sabe pensar. Muito obrigado e pense nisso. Eu, como jornalista, só posso te dar os parabéns, Edgar. Muito boa. Muito obrigado. Já temos aqui participações do público. Vamos às perguntas? Vamos lá. A Maria José manda a pergunta seguinte: se eu for uma pessoa tímida, minha chance de ter sucesso como corretora é menor? Não, não é menor. O tímido só precisa trabalhar um pouco mais a comunicação e o convite é que ele faça isso de dentro para fora, do micro para o macro. Ou seja, usando um laboratório seguro dentro de casa, ele melhora o processo de comunicação com seus familiares, com seus entes queridos, e quando ele vai para fora, com estranhos, ele está muito mais seguro, ele tem uma comunicação muito mais segura e autoconfiante. Dá mais trabalho, porque ele vai ter que vencer talvez uma insegurança maior, mas existem recursos que vão ajudá-lo, inclusive, a baixar a adrenalina e ficar mais seguro na hora de se comunicar. Então, a Maria José pode ficar sossegada, né? A Bárbara Guedes diz o seguinte: tem pessoas que nascem com o dom da oratória e a comunicação eficaz. Para as demais, apenas com treinamento é possível chegar ao mesmo nível? Todos nós somos os demais, Bárbara. Não tem ninguém que nasce com o dom da oratória e comunicação. Eu sou exemplo vivo. Aliás, nasci sem vida, atrasei, nasci roxo, o médico me trouxe a vida, então eu não tive nem o dom da vida, né? Tive que me recuperar depois. E aos 12 anos, depois de sofrer muito como jovem, criança, introvertida, tímido e retraído, eu usava muito mal a comunicação quando usava, eu comecei a treinar oratória e deu no que deu. Então é possível sim desenvolver essas técnicas e chegar, não só no meu nível, com todo respeito, mas em qualquer nível. Olhe para o Obama e você pode superar o Obama. Catarina Nakata pergunta o seguinte: minha maior dificuldade na negociação é na hora de falar de valores da minha remuneração. Eu acabo travando nessa hora. Conselho que você daria para Catarina? Catarina, é muito importante que você estruture a tua fala e alinhe ela com o teu discurso, o não verbal que falamos. Então, vou te dar uma dica aqui. Primeiro, diga como estava o cenário ou a área quando você assumiu.
o que você planejou, como executou e os resultados. Como era, o que você planejou, como executou e os resultados. Dificilmente, se você tiver uma boa comunicação, uma boa estrutura, você não vai conseguir um aumento salarial. O Paulo Benevides via YouTube. Edgar, como convencer em apresentação? Com exemplos de vida ou profissional? Dependendo da apresentação, os dois. Exemplos profissionais, eles trazem muito mais peso para o público mais profissional. Mas é importante lembrar que os profissionais são humanos, eles gostam de exemplos de vida. Às vezes até fábulas, anedotas, histórias e causos fazem com que os profissionais se desconectem um pouquinho desse mundo burocrático, que é o mundo corporativo, que é obrigado, a gente tem que viver nele, mas a gente lembra também que a gente é humano. Então os dois servem muito bem. Ronaldo Santos. Edgar, qualquer pessoa pode virar um locutor com essas técnicas? Se ele não tiver nenhuma restrição fonoaudióloga, ou seja, uma dificuldade no aparelho fonador, se ele não tiver, por exemplo, vencido ainda, como é possível vencer a gagueira, não tiver um processo como um fanho, ele pode sim. Qualquer pessoa que tenha uma voz comum, o mercado não exige mais voz padrão Martins Ferreira, de grandes locutores como Cid Moreira. O mercado já aceita e prefere vozes comuns do dia a dia para fazerem locuções e dublagens. William Policarpo, ele fala em adrenalina, identificar o momento de escutar, não atropelar por ansiedade. Como treinar a calma? A adrenalina é um combustível que serve para a gente fugir ou ir para o combate. Na hora de se apresentar em público, tem que ter certa medida para a gente ter essa energia e esse entusiasmo. Mas em excesso, ela vai causar alguns mal-estares, vermelhidão, taquicardia, algumas pessoas vomitam, vão no banheiro, acontece de tudo. Então, é preciso primeiro respirar fundo. A técnica é respire, inspire pelo nariz profundo, 3 a 4 segundos, e expire longo pela boca. Inspire 3 a 4 e expire 7 a 8 segundos. Faça isso durante 5, 6 vezes, vai acalmar e vai conseguir ter muito mais tranquilidade e menos ansiedade na hora de falar em público. Ótimas as suas dicas, adoramos a sua palestra. Tenho certeza que os nossos corretores que estão em casa aí assistindo ou que estão nos escritórios ainda, né? Tenho certeza que aproveitaram muito e vão curtir e vão colocar isso em prática. Vai ser muito útil para o trabalho deles. Quero agradecer em nome do nosso presidente, Edgar, a sua presença aqui e deixar as nossas portas sempre abertas da TV Cresce e do Cresce para você, quando estiver conosco, quando quiser, quando tiver disponibilidade, estamos à sua disposição. Vai ser um prazer. Tudo depende do público sinalizar aqui. Sinalize aí no YouTube se você quer a continuidade dessa palestra ou quer que eu me aprofunde em algum tema específico. Diga qual é o tema que eu vou marcar agora com a Sônia ou com a Simone aqui, o repeteco, a próxima palestra, porque para mim é uma honra, uma grande satisfação contribuir com o Cresce e com essa gama de profissionais tão importante para o nosso mercado e para o nosso Brasil, do mercado imobiliário, que são os corretores. Muito obrigado, Sônia, pelo convite. E a você que está nos assistindo, obrigado também pela sua audiência. Até a próxima.